Boa noite, doutor. A gente vai começar. Sejam muito bem-vindos ao G-Corp. A gente tem mais uma palestra hoje. O G-Corp é um grupo de estudo em cirurgia oncológica e cirurgia reconstrutiva de pequenos animais. Hoje, quem vai ministrar a nossa palestra vai ser o doutor Ashbel, que tenho certeza que vai ser uma excelente palestra. Ele é graduado em Medicina Veterinária pela Escola de Veterinária e Zootecnia da Universidade Federal de Goiás. Ele é especialista em residência em Medicina Veterinária na área de Patologia Clínica Veterinária, que foi realizado no Hospital Veterinário da Escola de Veterinária e Zootecnia da Universidade Federal de Goiás. Então, ele possui mestrado em Ciência Animal pela UFG também. Muito obrigada pela palestra, doutor, por ter aceitado nosso convite. E aproveitem bastante, pessoal, tirem suas dúvidas, ele vai responder todas as dúvidas no final da palestra, e aproveitem, perguntem, questionem o máximo possível. Posso falar? Pode. E aí, pessoal, boa noite a todos. É um prazer para mim estar falando num grupo de estudo de cirurgia, até porque eu não sou cirurgião, e eu sou patologista, mas eu acredito, né, que esse casamento das áreas multifuncionais, né, da medicina veterinária é de extrema importância, né? Só assim a gente consegue aprender um com os outros, né? Ainda mais o cirurgião ou a cirurgia com a patologia clínica, né? Acaba que as duas elas andam caminhos paralelos, né? Para poder traçar aí um tratamento, né? Uma cirurgia eficaz nos diversos casos de neoplasia, né? E a gente vai agora, deixa eu só colocar a apresentação aqui para vocês. Vamos lá. Se vai dar certo. Tá aparecendo para vocês aí o slide? Tá sim. Beleza, então. Então vou começar, pessoal. Então, a princípio, né, gostaria de agradecer mais uma vez pelo convite, né, do pessoal do G-Corpa, né, me sinto lisonjeado para poder falar ainda mais de um assunto que eu gosto tanto, né, que é sobre os exames citológicos e histológicos para neoplasias em cães e gatos, né. É um assunto que eu tive total contato durante o período de mestrado e que realmente eu atuo nessa área, né, todos os dias, né, no laboratório, principalmente na área de citopatológico, de citologia, tá? Então a gente tem bastante coisa para poder conversarmos aqui durante essa apresentação, né, durante esse bate-papo, tá ok? Então vamos lá, pessoal. Primeira coisa, quando eu passei o tema, né, para a Yane, né, eu fiquei bastante pensativo de que maneira eu ia apresentar este conteúdo a vocês, né? E a princípio eu gosto muito de utilizar essa forma de, de passar esse conteúdo, colocando a dúvida no coração de vocês, né? E aí, as três palavras que eu vou utilizar para colocar essa dúvida, né, no coração de vocês vai ser por quê, como e quando, né? Na verdade, eu passei numa sequência até diferente para a Iane, né? Eu vou mudar para poder ficar de uma maneira mais didática. Então, nós vamos começar explicando o porquê de solicitar esses tipos de exames,
como solicitar esses tipos de exames e quando solicitar os mesmos. Então, vamos ao porquê, né? Por quê? Porque, afinal, a gente tem que solicitar, né, análise citológica, análise histopatológica, para o diagnóstico das neoplasias em cães e gatos, né? Para entender isso, a gente tem que retornar, né, alguns conceitos sobre o câncer, sobre as neoplasias. O câncer, ele é uma doença genômica, né, que ocorre por anormalidades no DNA, sejam elas falhas na replicação, que significa na divisão celular, ou falhas no reparo de danos, né? Então, normalmente as células elas possuem mecanismos, né, que impedem essas falhas de replicação. E esses mecanismos também podem falhar, né? Então, é justamente nesse ponto onde pode ocorrer a formação de doenças neoplásicas. Sendo que há diversas causas, agentes que podem provocar, né, estimular essas falhas genômicas, sejam elas radiações ionizantes e ultravioletas, né, como agentes extrínsecos, carcinógenos químicos e carcinógenos biológicos. Também temos agentes intrínsecos, como fatores endógenos, né, idade, a dieta. Então, são fatores que contribuem, né, para ocorrer a doença, né, propriamente dita, o câncer. Sendo que o câncer, as neoplasias, nós podemos classificar as mesmas de acordo com a origem embrionária dela. E a partir daí, nós temos dois tipos, né, de neoplasias, que são as epiteliais e as neoplasias mesenquimais. Dentro das neoplasias mesenquimais, nós temos um subtipo muito importante, que ele tem características próprias, que são as neoplasias de células redondas. Em relação às neoplasias epiteliais, elas são esse grupo, né, de neoplasias, elas são formadas por neoplasias de epitélio, neoplasias de glândulas ou de órgãos glandulares, né? Então, no caso, a gente tem uma imagem, né, de um tecido epitelial pavimentoso, né, estratificado, queratinizado, né, nessa imagem, onde nós podemos ver a camada das células epiteliais, né, desde a sua camada estratificada, queratinizada, a sua camada mais basal. Então, pode ocorrer, né, algumas neoplasias, né, justamente neste tipo de tecido, assim como nos anexos cutâneos, né, ligados ao tecido epitelial propriamente dito. Já em relação às glândulas, né, a exemplo, nós temos aqui a glândula mamária, né, ela é tão pequenininha, né, quando ela não está produzindo leite, mas é isso aqui. Normalmente a glândula mamária em avaliação histológica é isso aqui. Normalmente túbulos ou ácinos, né, formado por células epiteliais e recoberta por um tecido conjuntivo e também por células mioepiteliais. É justamente as células mioepiteliais que dão a característica de heterogeneidade, né, aos tumores mamários. Então, acaba que esses tumores podem ter tanto o componente mesenquimal quanto um componente epitelial. Porém, a glândula propriamente dita, né, ela é formada por células epiteliais. O que produz, né, o leite são as células epiteliais. Ou órgãos, pessoal, como, por exemplo, aqui, ó, num histopatológico, uma imagem histopatológica do fígado, onde nós temos células epiteliais ligeiramente vacuolizadas, né, que são os hepatócitos, né, é uma das características dessas células epiteliais. Outra coisa que eu esqueci de falar, retornar aqui a imagem, é em relação às características das células epiteliais. As células epiteliais, elas se comunicam, elas estão de forma coesa, né, unidas, né, através dos desmossomos e hemidesmossomos. Então, entre cada uma dessas células aqui, para promover a coesão entre elas, nós temos as junções, desmossomos, hemidesmossomos, junções tipo gap, que unem cada uma dessas células, né, promovendo aí essa resistência do epitélio,
né, as diversas trações. Então, por exemplo, se eu não tivesse essas junções, provavelmente quando eu puxasse a minha pele aqui, né, provavelmente o epitélio iria sair da minha mão na hora que eu beliscasse. Né? Graças a essas junções, a gente tem essa resistência do tecido epitelial. A mesma coisa acontece tanto nas glândulas como nos órgãos. Né? Essas junções se mantêm. Além de que, né, os nutrientes, né, também acabam sendo transmitidas de célula a outra através também dessas junções, né? Então, além dessa questão de resistência do tecido, nós temos também a questão da nutrição das células propriamente ditas. Já em relação às neoplasias, os tecidos mesenquimais, nós temos os tecidos conjuntivos, como é exemplo dessa imagem, um tecido conjuntivo mais frouxo, com bastante matriz extracelular, né, que a gente percebe que ela toma contornos em forma de feixes, né, alguns feixes entremeados aqui, né, e os tecidos de sustentação e locomoção, como por exemplo, as células musculares, músculo esquelético, né? A cartilagem hialina, onde nós temos os condrócitos e a matriz condroide, né, que já é mais azuladinha. E, a exemplo também, o tecido ósseo, onde nós temos os condrócitos, os osteócitos, né, e a matriz óssea. Percebam bem que em todos os momentos que eu falei de tecido conjuntivo, tecido de sustentação e locomoção e por aí vai, eu falei a palavra matriz, né? Essa é uma característica muito importante das neoplasias mesenquimais, que é a presença de uma matriz acidofílica ou azurofílica, no caso do tecido cartilaginoso, sempre presente entre as células. Por quê? Porque as células mesenquimais, elas não possuem esses desmossomos e esses hemidesmossomos, né, unindo uma célula na outra. Então, para dar resistência, precisa desse conteúdo extracelular, essa matriz colágena, né, ou matriz óssea, né, ou matriz cartilaginosa, para promover o quê? A firmeza nesse tecido. Então, ele vai funcionar, a matriz extracelular, como se fosse um cimento, né? E imagine que as células fossem como tijolos, né? Então, a gente tem os tijolos, né, que são o quê? Firmados, né, através do cimento, que é a matriz extracelular. O que não acontece com um grupo específico das células mesenquimais, que são as neoplasias de células redondas. Elas são mais individualizadas, então aqui eu tenho uma neoplasia de células redondas, muito comum em algumas raças, como por exemplo Pug, Bulldog francês, né, que é o mastocitoma. Boxer também costuma dar bastante mastocitoma. Então nós temos uma proliferação de diversos mastócitos, uma proliferação neoplásica, essas aqui são células, são mastócitos, tá? E elas são células que têm a característica redonda, são células arredondadas, tá ok? Volta aqui. Então, elas são células arredondadas e dispostas, né, em fileira, né, e de forma individualizada, ou seja, essas células, né, elas são individuais entre uma e outra, elas não têm nenhuma conexão, nem matriz extracelular entre elas. Essa é uma característica das células redondas, tá? Mais para frente eu vou explicar para vocês o porquê, né, de a gente falar desses padrões, dessas formações, dessas características de cada tipo de tecido. E o que que isso, né, implica, né, na hora de escolher, por exemplo, a técnica tanto de citologia quanto de histologia. Outra coisa muito importante, pessoal, é em relação à malignidade e benignidade dos tumores. Em geral, nós classificamos os tumores como benignos e malignos, né? Tanto com comportamento biológico quanto comportamento patológico. O comportamento biológico é em relação aos tumores se ficarem normalmente encapsulados, né, quietinhos, né, naquele ponto onde ocorreu o início da neoplasia. Isso caracteriza um tumor biologicamente, né, benigno,
ou tumores extremamente infiltrativos, né, que acabam se disseminando para os tecidos adjacentes, acabam chegando nessas células neoplásicas por via vascular ou via linfática e causando metástases. E isso caracteriza a malignidade, né, um tumor biologicamente maligno. Além disso, nós temos as características patológicas, né, que levam em consideração a morfologia celular. Então, por exemplo, no caso de um tumor epitelial, né, morfologicamente, o que me define ele como um tumor epitelial benigno é em relação a essas células apresentarem características morfológicas semelhantes ao tecido de origem. Se elas são muito parecidas com o tecido de origem, existe uma possibilidade muito grande, né, patologicamente falando, desse tumor ser benigno. Agora, em se tratando de um tumor epitelial, se essas células minhas, né, essas células desse tumor, elas são completamente diferentes, descoesas, né? Aí a gente lembra da coesão das células epiteliais, essas células se soltam, né? Descamam de alguma forma, não são coesas entre si e apresentam características morfológicas que são completamente diferentes, né, das células epiteliais de origem, esse tumor, ele patologicamente falando, ele é maligno, né? Então, é muito importante termos em mente isso, né, que o tumor, ele pode ser benigno e maligno, né, ter características benignas e malignas, tanto com comportamento biológico quanto comportamento patológico. Além disso, né, nós classificamos a benignidade, malignidade, né, de uma nomenclatura, né, que é utilizada na patologia através dos sufixos aí, oma, carcinoma, oma e sarcoma. Então, no caso das neoplasias epiteliais, toda neoplasia epitelial benigna, ela recebe o oma no final dela. Toda neoplasia epitelial maligna, ela recebe o carcinoma no final dela. Então, nós temos exemplo aqui. A adenoma. Adenoma é um tumor benigno glandular, né? Já o adenocarcinoma, ele é um tumor maligno de um tecido glandular. Então, nós temos as duas nomenclaturas aqui para células epiteliais, oma e carcinoma. Já no caso das neoplasias mesenquimais, elas recebem o sufixo oma para benigno e sarcoma para maligno. A exemplo que eu coloquei aqui, nós temos o hemangioma, que é um tumor benigno, né, vascular, e o hemangiosarcoma, que é um tumor maligno vascular. Claro que nessa nômina, né, das neoplasias, nós temos exceções. Quais são as exceções? Dei alguns exemplos aqui, como, por exemplo, linfoma. O linfoma, apesar dele receber oma no finalzinho dele, ele é maligno, né? Todas as variantes do linfoma são malignas. O melanoma, todas as variantes dos melanomas são malignas, não existe melanossarcoma ou melanocarcinoma, não existe, até porque o melanoma ele é de origem mesenquimal, então não recebe o nome sarcoma. E o mastocitoma também, ele possui um comportamento infiltrativo, né, um comportamento biológico infiltrativo, se disseminando pelos tecidos adjacentes, apesar de receber o oma no final dele, ele é um tumor maligno. Mas calma, pessoal, não precisa desesperar, né? A gente falar desse tanto de nômina, né? Relembrar os conceitos da patologia. Porque eu acredito que tudo vai fazer sentido. Em algum momento vai fazer sentido isso para vocês. Eu acho, né? Mas vamos lá, ó. Para a gente responder o porquê. Por que a gente tem que fazer um exame citológico, então? Primeiro, os aspectos macroscópicos podem ser muito parecidos. Então, às vezes, você pega um tumor localizado e você fala: ah, esse tumor é um tumor que está localizado, mas ele é um tumor benigno. Será? E se ele for um tumor que está começando? Ou é uma neoplasia de células redondas?
ou se era um mastocitoma, que está começando agora e ainda não disseminou. Então, os aspectos macroscópicos, eles podem enganar a gente, né? Por isso a importância, né, de obter informações da morfologia celular. É a morfologia celular que vai contribuir para o diagnóstico. Outra explicação de por que solicitar exame citológico e histopatológico é essa aqui, ó. O clínico e o cirurgião eles não podem ser nem guru e nem usar bola de cristal, né? Já passou da época veterinária que a gente colocava a mão no cachorro e falava: eu acredito que esse cachorro tem a hemparasitose, né? Tem muita gente que ainda faz isso desse jeito, né? Não é bem assim mais que funciona. Se você fizer desse jeito, você leva um processo ético, né? Então, se faz necessário lançar mão dos exames, de exames específicos, como a citologia e a histologia, para poder avaliar a morfologia celular e se chegar a um diagnóstico, né? Então, o porquê está respondido. Agora, vamos para o como. O como a gente vai responder, né, de maneira seriada com esses 4 tópicos aqui. Como que a gente faz uma análise citológica e uma análise histopatológica? Coleta, envio de amostra, tempo para o resultado e a limitação de cada uma das técnicas. A gente vai discutir isso agora. Em relação ao citopatológico, né? Vamos falar da coleta. A coleta ela pode ser feita de 2 maneiras: através da punção por agulha fina, que a gente chama de PAF, e a punção aspirativa por agulha fina, que a gente chama de PAF, né? Acho que eu gosto da CAF, né? É a mesma coisa, gente, é só o termo do inglês, ou citologia, eles trocam punção por citologia, então isso vai variar de livro para livro, tá ok? Mas é a mesma coisa, CAF e CAF, né? Só muda punção por citologia. Citologia por agulha fina, citologia aspirativa por agulha fina. Ok. E o que é cada uma delas? Então, imaginando esse tumor nessa cadelinha aqui, ó, que eu coloquei na imagem para vocês, se a gente realizar uma punção utilizando somente a agulha, essa punção vai ser chamada de PAF, punção por agulha fina. Se nós aspirarmos com o auxílio da seringa, aí ela vai mudar o nome. Ela vai se chamar PAF. Mas, Asper, como que faz isso? Vamos lá. Não sei se a minha câmera está ligada. Eu acho que dá para ver. Dá para ver aqui esse potinho aqui, pessoal? Alguém aí me responde, pelo amor de Deus. Vocês conseguem ver o Para potinho? mim, ela tá desligada. Hã? Pra Para mim, mim, ela tá tá ligada. desligada. Está desligada a câmera? Então vamos ao tumor. Sim, eu consigo ver. Eu também Não, tá consigo. ligada. Dá pra ver. Tá ligada? Eu tô dando tchauzinho. Tá, Tá tá dando Óculos ligada. aí, gente. Põe o óculos aí para enxergar. Ó, então vou mostrar para vocês. Aqui a gente tem um pote, ó. Vamos imaginar que isso aqui, ó, na frente da minha cara é um tumor. O tumor não tá na minha cara, gente. Vamos imaginar, tá ok? Então vamos lá. Imaginando que isso aqui seja um tumor, para realizar uma punção por agulha fina, o que a gente vai fazer? Pegar a agulha e perfurar esse tumor em todas as direções em forma de leque. Aí vocês me perguntam, Asper, vai doer? Então, eu nunca senti dor, né? O pessoal, assim, o cachorro costuma gritar de vez em quando. Mas, de maneira geral, os tumores, eles não são tão inervados, eles são mais vascularizados. E muitas vezes eles possuem um processo inflamatório concomitante. Então, na maioria das vezes, o animal às vezes, já sente a dor do processo inflamatório ali. Então, acaba que a dor da punção, ela se mistura com a dor do próprio tumor. Então, de maneira geral, os animais não sentem tanta dor, tá, durante a realização da punção. Já se eu realizar a punção aspirativa por agulha fina, o que eu vou fazer? Eu vou perfurar com a agulha e puxar com a seringa o êmbolo. Então, eu vou, ó,
fazer o movimento em forma de leque sem tirar a agulha do meu tumor e aspirar ao mesmo tempo. Ashby, qual que é a diferença de cada uma das coletas? Então vamos lá. Retornando, pessoal, as características morfológicas que eu falei para vocês. Em geral, os tumores epiteliais eles são unidos por desmossomos e endosmossomos. Se eu tiver uma suspeita de um tumor que fica na pele epitelial e eu fizer somente uma punção por agulha fina, existe uma chance de vir uma grande quantidade de material. Por quê? Porque o bisel da agulha vai cortar esse tumor, ele vai romper os desmossomos, hemidesmossomos, junções tipo Geb e por aí vai. Então, a chance só de realizar uma punção por agulha fina e vir material é muito grande. A mesma coisa se eu tiver suspeitando, talvez, de uma neoplasia de células redondas, né? Como, por exemplo, um mastocitoma, onde a gente tem o quê? Alguns nódulozinhos arroseados, alopécicos, espalhados pelo corpo, né? É uma característica macroscópica do mastocitoma. Então, como os tumores de células redondas, de maneira geral, eles são individualizados, se eu realizar a punção, eu já consigo vir algum conteúdo de material, né? Para realizar a citologia. Já nos tumores mesenquimais, o bicho pega. Por quê? Porque tem cimento, mano. Tá cheio de matriz ali. Então, por exemplo, no caso de um lipoma, né, que são aqueles crescimentos, né, benignos de uma neoplasia de tecido adiposo, né, vocês não vão conseguir só através da punção com agulha fina realizar uma boa coleta. Então, de maneira geral, pessoal, tumores subcutâneos, sempre realizar punção aspirativa por agulha fina. Então, perfura com a agulha, puxa o êmbolo da seringa e realiza o movimento de leque nesse tumor. Tá ok? Então, isso é muito importante. Eu vejo muita gente para tumor utilizando a PAF, punção aspirativa por agulha fina, sem aspirar para tumores subcutâneos. Não funciona. Por quê? Porque a matriz ela vai segurar as células, não vai vir material. Então, isso é muito importante, né? E que remete à característica morfológica das células. Após a realização dessa punção, o que a gente tem que fazer? No caso da PAF, o conteúdo vai ficar no bisel da agulha. Então, a gente vai pegar uma seringa de 5 ml ou de 10 ml, vai puxar o êmbolo dela, conectar com a minha agulha e, né, fazer aquele jato em cima de uma lâmina de vidro. E depois a gente realiza o que a gente chama de squash, né, que é colocar uma lâmina por cima da outra e fazer um esfregaço. Não é um esfregaço sanguíneo, pessoal, é o squash. Tá ok? O esfregaço sanguíneo é aquele que a gente faz a extensão do sangue. No caso da citologia, o material é mais grosso. Então, a gente precisa dar uma espremidinha nele e empurrar. Bastante cuidado, pessoal, quando for realizar as punções de linfonodo. Os linfócitos, eles são um pouco mais sensíveis. Então, se você espremer demais, fizer assim, ó, né? E puxar com gosto, vai que a gente formar um artefato que a gente chama de rastros nucleares. Então, se for punção de linfonodo, vai com calma. Já nos outros tumores, de maneira geral, vocês podem dar uma apertadinha e fazer a extensão, que vocês não vão romper as células, né? Dá um exemplo de squash aí, doutor Ashby, com 2 lâminas aí na câmera. Agora, só um instante. Vocês conseguem ver as lâminas comigo aqui? Sim. Estão vendo? Sim. Sim. Conseguindo. Então, ó, eu vou pingar uma gota de alguma coisa aqui, ó. Quem for De meu óleo, aluno, por presta exemplo. atenção que vai cair isso na prova. E vai tirar 0, quem não souber responder. Tá bom, gente? Então, vamos imaginar que isso seja o conteúdo, né? Que eu retirei do bisel da minha agulha depois de realizar a PAF. Então, eu vou vir com outra lâmina e vou estender.
vai ficar dessa forma aqui, ó, pessoal. Estou com a histologia aqui agora, inclusive que eu tenho que liberar o laudo daqui a pouco. Então, ó, ela vai ficar com o conteúdo mais ou menos dessa forma aqui, ó. Tá dando para ver? Faz na altura do seu rosto, que não deu para ver o deslizamento da lâmina aí. Então vamos lá, de novo. Cadê aqui a lâmina? Então, ó. Todo mundo vendo? Coloquei o conteúdo aqui, estão vendo? Sim. Coloquei a lâmina aqui, ó. Puxei. Então, ó, uma deitada com a outra e puxa. Agora sim. Dessa forma. Após, pessoal, realizar, né, essa extensão, esse squash, né, a gente tem que deixar essa lâmina secar na bancada. O método de fixação, de maneira geral, das amostras citopatológicas, a gente chama de fixação a seco. Aí vocês me perguntam, tipo, então por que eu uso álcool? Né? A solução alcoólica é para poder ajudar na adesão, mas a conservação da amostra em si, das células, é o ressecamento daquele conteúdo em cima da lâmina, tá ok? Em relação à punção aspirativa por agulha fina, que é a PAAF, quando vocês forem realizar, né, vocês vão realizar com o êmbolo puxado da seringa, ok? Depois disso, não precisa desaclopar para poder injetar, né, fazer o chip, né, em cima da outra seringa, porque você está com o êmbolo puxado, então é só espremer. Espremeu, vai cair em cima da lâmina, fez o squash. Ok, até aí tudo bem. Depois de realizar o squash, como eu falei para vocês, tem que esperar secar, tá? Eu vejo muita gente realizando análise citológica, fazendo a coleta, né? Não espera secar e já coloca dentro do potinho do porta-lâmina. O que vai acontecer? Essa amostra minha vai continuar úmida dentro do porta-lâmina e vai degradar. Quando o patologista for realizar a coloração dessa lâmina, ele não vai ver nada. E aí, toda vez, a amostra vai vir como inconclusiva. E a culpa não vai ser do patologista. A culpa vai ser de quem colheu. Tem que esperar secar. Ah, Ashbel, quando eu faço de lipoma, por exemplo, ela fica um pouco úmida. Realmente, lipoma é gordura. Ela vai ficar um pouco gordurosa. Mesmo assim, você tem que deixar um tempo na bancada, ela secando, tipo uns 15, 20 minutos, antes de colocar ela no porta-lâmina. Senão, vai degradar a gordura, tá? Outro ponto muito importante é em relação à identificação da amostra. Eu sugiro, né, normalmente o clínico ou o cirurgião, quando realizar análise citopatológica, identificar tanto as lâminas quanto o porta-lâminas. Por quê? Porque se durante o encaminhamento dessa amostra para o laboratório o porta-lâminas abrir por algum inconveniente, as suas lâminas estão identificadas. Caso ele abra e as lâminas não estejam identificadas, ninguém vai saber de onde que é, de que animal que é. E pelo menos duas identificações, tá, pessoal? O nome do animal e o nome da clínica. Se a punção ela veio de locais diferentes, de tumores diferentes, a identificação também vai na lâmina, tá ok? Outro ponto importante é em relação à conservação dessa amostra no intuito de não colocar ela na geladeira. Existe uma mania, né, entre os clínicos aqui de Goiânia, pelo menos, que eu vejo, que é achar que toda amostra tem que ir para a geladeira. Então, raspado de pele vai para a geladeira, hemograma vai para a geladeira, bioquímica vai para a geladeira, o diabo vai para a geladeira, todo mundo vai para a geladeira, né? Citologia, pessoal, não vai para a geladeira, tá ok? Porque senão não adianta nada. A hora que você tirar a lâmina de dentro do porta-lâmina depois de ela ir para a geladeira, vai precipitar gotículas de água em cima da lâmina. É o mesmo efeito que a gente tem quando a gente é obrigado a ligar o desembaçador do carro no período de chuva. Vai acumular gotículas de água sobre o vidro, assim que tem aquele choque térmico do frio. E aí vai acontecer o quê? As gotículas de água sobre a amostra vão fazer a amostra se degradar.
Então, vai perder a amostra, vai virar um borrão. A amostra insuficiente, a amostra não diagnóstica. Então, não coloca na geladeira. Então, já falei para vocês, não colocar no porta-lâminas sem secar de forma alguma e encaminhar a amostra junto com a solicitação. Normalmente, né, o laboratório faz uma solicitação, né, com a identificação com um cachorrinho e um gatinho, onde você identifica onde que está localizado o tumor, né, como que esse tumor é, se ele é arredondado, se ele é em forma de placa, se ele é alopécico, se ele é cor-de-rosa, onde que ele está localizado. Todas essas informações, principalmente para o citopatológico, são informações muito importantes. Por exemplo, se eu tiver um tumor no dorso do animal, né, um conteúdo benigno, né, por exemplo, pode ser uma reação, se for na região dorsal, pode ser uma reação, um fibroma, de uma reação inflamatória a uma aplicação de algum medicamento, por exemplo. Né? Se eu tiver esse mesmo tumor mesenquimal na pata, pode ser outra coisa. Pode ser um tumor de barrinha de nervo periférico. Às vezes não é fibroma. Então, a sugestão diagnóstica que o citopatológico vai dar é outra. Por isso, a importância, né, de preencher essa requisição de exame de maneira o mais completo possível, tá? Por quê? Porque só assim o patologista vai conseguir ajudar de alguma maneira o clínico. Em relação ao tempo do citopatológico, bem, quando essa amostra chega no laboratório, o que o patologista vai fazer? Ele vai fazer a coloração da lâmina com corantes hematológicos normais, como panótico, Giemsa, Leishman, seja o corante que ele está acostumado a realizar. Depois vai olhar no microscópio para realizar o laudo. Então, o exame citopatológico, ele é um exame de triagem, né? Ele vai sugerir um diagnóstico. Por quê? Porque quando eu realizo, né, uma punção, né, nesse tumor, vai vir pedaços de células, pedaços de aglomerados de células, né, que vão me sugerir talvez um tumor. Ou seja, o exame citopatológico, o exame citopatológico, ele não é 100% conclusivo. Ele sugere um diagnóstico. Então, ele deveria ser realizado como se fosse um hemograma, e o resultado deveria ficar pronto entre 24 e 48 horas e estourando. É um exame de triagem, pessoal. Ele não dá diagnóstico. Então, para que realiza o citopatológico? Para você ter noção de imagem cirúrgica, do tipo de tumor que pode ser. Ah, eu tenho um tumor no dorso. Será que pode ser um mastocitoma? Se for mastocitoma, tem que fazer uma margem gigantesca, uma margem de 5 centímetros para cima e para baixo. E nas laterais, vou ter que arrancar a metade do cachorro. Né? Será que é um mastocitoma? Vou fazer a punção. Ah, não, deu um tumor epitelial benigno, um adenoma. Então, eu não preciso tirar com tanta margem. Então, é dessa maneira que o exame citopatológico auxilia o cirurgião na hora de realizar esse tipo de procedimento. Né? O grande problema é que tem alguns locais que o exame não fica pronto tão rápido assim, de 24 a 48 horas. Aqui na Dog Center, 24 a 48 horas é o que normalmente eu libero o resultado. Às vezes, quando eu não estou trabalhando no final de semana, né? Porque tem final de semana que eu não estou no laboratório, graças a Deus, né? E às vezes o pessoal colhe uma amostra no sábado, terça-feira estou de volta. Aí realmente fica um pouco mais de tempo. Mas aí, pelo menos 48 horas úteis, né? Segunda para terça, na terça eu já realizo o laudo e já libero. Né? Então, estourando 48 horas úteis. Já em dia de semana, se a amostra chegar para mim, eu já libero no mesmo dia. Né? Exame de triagem, pessoal. Exame de triagem. Agora, tem gente que demora 10, 15 dias para liberar um exame citopatológico. Aí fica um pouco inconveniente. Né? E a gente vai discutir isso daqui a pouco. Em relação às limitações do exame citopatológico. Bem, em relação à avaliação morfológica, pessoal, a gente não consegue avaliar o tecido como um todo
né, através do exame citopatológico. Por quê? Quando a gente perfura o tumor, o que vem para a gente são fragmentos celulares, são células soltas muitas vezes, e a gente não tem essa avaliação de arranjo do tecido. E isso dificulta bater um martelo para determinado tipo de neoplasia, porque a gente não tem essa organização celular bem instituída na hora de realizar o citopatológico. Por isso que, na maioria das vezes, né, ou melhor, todas as vezes, o citopatológico ele tende a sugerir um diagnóstico, né? Para alguns tipos de neoplasias, a exemplo, as neoplasias de células redondas, que são individualizadas, realmente, o citopatológico ajuda muito. Mas para neoplasias epiteliais, por exemplo, é um pouco complicado. Para as neoplasias mesenquimais, de tecido conjuntivo ou de tecido de sustentação, também fica complicado, né? Então, ó, vamos lá, ó. Essa, por exemplo, é uma imagem de uma lâmina, né, de um squash de um tumor de mama. Então, nós temos ó, alguns arranjos de células epiteliais, tá ok? Que se dispõem em forma de manto, que é uma característica das células epiteliais. Elas ficam grudadas, mesmo depois de você perfurar 1 bilhão de vezes, elas continuam grudadas uma com a outra. Então, elas não se desfazem, elas se mantêm coesas, formando grandes agrupamentos, né? Depois de olhar esse arranjo celular, eu vou para a característica morfológica mais próxima, né? Onde a gente consegue ver se a gente tem uma quantidade, determinada quantidade de mitoses, se tem atipia celular. No caso deste paciente, dessa amostra, mesmo num distanciamento tão grande, é possível perceber que as células estão muito parecidas umas com as outras, muito próximas de um tecido epitelial. Então, provavelmente, a gente tem um tumor epitelial benigno. Já no caso desse esfregaço aqui, desse squash, né, nós temos um caso completamente diferente. Olha a quantidade de matriz extracelular, né, rosa, acidofílica, entremeando as células. De cara, a gente já bate o olho e fala, isso é uma neoplasia mesenquimal, uma citologia de neoplasias mesenquimais. Agora, qual neoplasia mesenquimal? Aí ferrou. Por quê? Olha o pleomorfismo da célula. Olha o tamanho dessa célula para o tamanho dessa célula. Para o tamanho dessa aqui que está binucleada, ó, 2 núcleos. E por aí vai. Não tenho nenhuma formação em feixe, como eu falei para vocês, das neoplasias mesenquimais. E aí? O que eu posso falar para vocês é que, morfologicamente falando, essa neoplasia ela é maligna. E eu não consigo falar para vocês que tipo de neoplasia é. É uma neoplasia mesenquimal maligna. Agora, qual? Só Deus sabe. Então, no laudo vem sugestivo de neoplasia mesenquimal maligna, entre parênteses, sarcoma. Qual? Histopatológico. O citopatológico não vai conseguir dar diagnóstico nesse caso. Outro caso, só que agora de neoplasia epitelial. Esse aqui, pessoal, já é um tumor de anexo cutâneo, né, de glândula sudorípara ou glândula sebácea. Então, a gente tem a presença de células epiteliais pavimentosas, ó, dispersas, grudadas, ó, ainda, ó, elas mantêm uma certa formação ainda de coesão e são células vacuolizadas, tá? Então, por isso que eu sei que essas células provavelmente devem ser o quê? Não de um epitélio queratinizado, porque senão vinha uma grande quantidade de queratinócitos, tá? Então, provavelmente eu tenho células o quê? Glandulares, algum anexo cutâneo, né? Então, eu tenho uma neoplasia benigna de anexo cutâneo, seja ele um adenoma de glândula sudorípara ou um adenoma de glândula sebácea. Já no caso desse aglomerado, esse borrão aqui, ó, por incrível que pareça, né? Você fala, nossa, eu não vou conseguir ver nada nisso aqui. Dá uma olhada nessa célulazinha aqui, ó. Globosa. É um adipócito. E isso é uma amostra de um lipoma, né? Ele se parece muito com um adipócito típico, né? É uma amostra de um lipoma, tá ok? O lipoma, apesar de ele ficar todo aglomerado dessa forma, ele tem ainda um pouco de matriz entremeada que sustenta aí essa coesão entre
entre as células, essa firmeza entre as células, tá ok? Já no caso desse tipo neoplásico aqui, ó, é um mastocitoma, olha só. A gente percebe células redondas, são claramente redondas, onde a gente percebe o núcleo, ou o núcleo aqui na setinha, e dentro do citoplasma tem uma grande quantidade de grânulos anfofílicos arroxeados, né, que se espalham pelo fundo da lâmina. Característica do quê? Dos mastócitos, de granular, né? E a gente tem a presença de alguns eosinófilos. Ó, esse aqui, onde está na minha setinha aqui, é um eosinófilo, tá? E o mastocitoma é um exemplo muito importante de que a análise citológica ela deve ser realizada o mais rápido possível, né? Como um exame de triagem. Se você funciona um mastocitoma, pode ser que dê problema. Por quê? Porque os mastocitomas podem degranular, degranulam histamina e o animal pode entrar em choque anafilático. Já vi muito animal dar choque anafilático. Então, colheu, subiu para o laboratório, verificou que é um mastocitoma, prometazina na hora no animal. Por quê? Porque se esse animal der choque anafilático, vai dar complicação. E a culpa é de quem colheu, não é do patologista, infelizmente. Outro problema muito comum é a questão da contaminação por sangue. Então, ó, nesse caso aqui, ó, nós temos uma amostra de um conteúdo cístico, né, onde veio uma grande quantidade de células inflamatórias, então eu tenho muitos neutrófilos aqui, polimorfonucleares, e muitas hemácias dispersas. Nesse tipo de conteúdo, por mais que seja, sei lá, um conteúdo cístico, existe a possibilidade de ser, desse conteúdo cístico ser oriundo de uma neoplasia. Mas, por causa do processo inflamatório, está tudo destruído aqui. Então, o processo inflamatório, ele vai fazer o quê? Dificultar a análise citológica, por acometer os tecidos adjacentes, degradando aí a sua amostra. Então, esse é um problema do citopatológico. Já no histopatológico, eu consigo ver, mesmo com o processo inflamatório, eu consigo ver de alguma forma a estrutura do tecido, o que me facilita. Aqui eu não consigo. Outro ponto muito importante é a questão do pleomorfismo celular. Se eu pegar uma neoplasia muito, mas muito do mal, vai ser o mesmo caso dessa neoplasia mesenquimal. Eu não vou saber que tipo de neoplasia é, porque ela não vai parecer com nenhum tipo que eu me lembre na hora. Isso significa que eu vou liberar o meu laudo como sugestivo de neoplasia maligna, indiferenciada, porque eu não consigo diferenciar. É uma limitação do teste de citopatologia. Agora, em relação ao histopatológico, pessoal, a coleta ela pode ser realizada de algumas formas. Ela pode ser feita por biópsia, utilizando a agulha Trucut, né, ou as agulhas de coleta, sejam elas manuais ou sejam elas automáticas, que é o que eu estou apontando aqui com a setinha. Essa biópsia pode ser realizada também através de um mini procedimento cirúrgico, tirando um fragmento do tumor, ou pode ser realizada exéresis do tumor e retirada de uma parte desse tumor para análise histopatológica. São as formas que podem ser realizadas a análise histopatológica. Após ser retirado esse fragmento deve ser conservado em formalina 10%, formol a 10%, numa proporção de 1 para 10 no mínimo, pessoal. Eu indico até mais, 1 para 20, 1 para 50, tá ok? Sempre em potes, pessoal, de boca larga, para poder o quê? Facilitar na hora da retirada dessa amostra do pote, na hora de realizar o processamento dessa amostra. Evitar, pessoal, sacos plásticos, tá? Já aconteceu muito quando eu estava lá no setor de patologia da UFG, do pessoal mandar o baço inteirinho dentro de um pacotinho um saquinho cheio de formol. Vai acontecer isso aqui. Vai acontecer das áreas não diárias dentro do tumor não serem fixadas pelo formol adequadamente. Ou seja, vai degradar a minha amostra. Então, é sempre um fragmento em torno de 1 centímetro,
tá? De preferência que pegue um tecido íntegro, né, uma parte do tecido íntegro, que a gente chama de tecido de referência, e uma parte do tumor para a gente conseguir dar o diagnóstico. Em relação ao potinho, né, de boca larga, existe até na internet, né, o salvem as amostras, hashtag salvem as amostras, né? Então, esta é a amostra, né, que foi exprimida dentro do frasco. E aí encheram de formol, e aí só Jesus Cristo para conseguir tirar a amostra do formol de dentro do pote, ou melhor. Por quê? Porque quando a amostra vai para dentro do potinho, ela endurece. Ou seja, todos os dias as amostras estão, as amostras de todo mundo estão encarceradas, né, dentro dos potinhos. Então, potes de boca larga, a gente normalmente utiliza aqueles potinhos coletores para urina e para fezes, de preferência pote plástico, porque se o pote plástico cair, ele não racha assim tão facilmente, diferente de um pote de vidro. Já vi bastante coisas inusitadas, tipo frasco de azeitona ou de palmito, caixinha de requeijão, pote de requeijão, pote de margarina, né? E por aí vai. O ideal é que você tenha um potinho de rosca, né? Para conseguir conservar adequadamente. Em alguns casos, pessoal, acontece muito de vazar o formol pela rosca. Então, sempre indico tá passando um esparadrapo até na rosca aqui para poder dar uma isolada. E principalmente identificar a amostra, tá ok? E fazer uma identificação de preferência utilizando lápis. Por quê? Porque o formol em contato com a caneta, né, a tinta da caneta, de maneira geral, borra. Se você utilizar lápis, ela não vai borrar. Então, identificar adequadamente a sua amostra e encaminhar para o laboratório junto com a requisição, e mais uma vez, falando as características do tumor e a localização. Após, né, essa amostra ser encaminhada para o laboratório, olha só o procedimento que essa amostra vai passar. Essa amostra muitas vezes vai passar por um outro recorte, tá? Realizado um procedimento de desidratação com álcool e benzeno nela, e após esse procedimento de desidratação, ela vai ser emblocada em bloco de parafina para depois ser cortada, né, formando tipo umas pelinhas, ó, que são essas aqui, que são colocadas em banho-maria e pescadas com a lâmina. Após a realização de tudo isso, a amostra vai ser o quê? Vai ser corada e depois, juntamente com lamínula e resina, ela vai ser fechada, né? Ela vai ser selada. Esse procedimento, até a realização, né, da análise histopatológica, né, junto com a realização da análise patológica, dura em torno disso aqui, de 10 a 30 dias. Vai depender do patologista, vai depender do laboratório. Ah, o patologista está lotado de coisa, ele vai demorar 30 dias para te esperar um resultado. Ah, mas o patologista que eu tenho quase não tem exame hoje. Então, pode ser que dentro de 10 dias ele te libere o resultado. Né? Pode ser. Em geral, o tempo é esse. Se a sua amostra foi encaminhada para outro estado, joga um pouquinho mais, tá? Principalmente se forem laboratórios grandes, como H. Pardini, Texa, Provete, né? Pode jogar um pouquinho mais. A sua amostra vai demorar para ficar pronta, porque a gente ainda tem o tempo de transferência, né, dessa amostra pelos correios. Então, dependendo da situação, né, cachorro em vela preta para o seu animal, se você for tentar realizar uma biópsia, dependendo do tipo de tumor. Né? Às vezes o animal morreu e você não recebeu o resultado da análise histopatológica. Isso é um pouco complicado, né? Mas graças a Deus que a gente tem essa citologia para poder ajudar nesses momentos. Tá ok? Em relação às limitações da técnica da histopatologia, bem, na verdade, o histopatológico é o padrão ouro para o diagnóstico das neoplasias. Ele é o método diagnóstico indicado para poder falar o quê? Este tumor que eu tenho nesse meu tecido é tal tumor, histopatológico, tá? Também é possível, através
da lâmina, né, do bloco de parafina, da amostra que foi emblocada, utilizar outros métodos de coloração. E isso vem para o quê? Para poder transformar a histopatologia como um padrão ouro. Então, ó, por exemplo, esse aqui é uma fotomicrografia de um leiomioma. Olha que bonito, gente. Os padrões em feixes. Leiomioma é de tecido que muscular, né? Então, olha só. Peraí, minha setinha. Setinha maldita, aparece. Tá aqui. Então, ó, nós temos essa formação em feixes, ó, das células musculares e a presença dessa matriz aqui, olha que bonita. Matriz colágena bonita, matriz muscular bonita. Bem bacana. Já no caso do mastocitoma, né, que eu tinha mostrado para vocês, a gente utiliza muito um método de coloração muito interessante, que é o azul de toluidina. E ele cora, olha só, os grânulos dos mastócitos, eles ficam pretões assim, ó. Fica bem mais fácil de identificar os mastócitos. Principalmente porque alguns mastocitomas, a gente chama que eles são metacromáticos. Ele não cora nem com iosina, nem com hematoxilina. E às vezes nem com corante hematológico. E aí, às vezes, a gente libera no laudo de citologia, por exemplo, como neoplasia de células redondas. Agora, qual? Às vezes é um mastocitoma, pouco diferenciado, por exemplo. Né? Se realizar a técnica de azul de toluidina, às vezes a gente consegue identificar que se trata a neoplasia, né, de um mastocitoma. Outro caso também interessante de histopatológico é em relação aos tumores heterogêneos. Por exemplo, esse aqui é um tumor de mama e a gente tem a presença de matriz óssea e osteócitos, né, nesse tumor aqui na mama. Significa que a gente tem um osteosarcoma na mama. Osteosarcoma na mama? Exatamente, osteosarcoma na mama, né? Oriundo das células mioepiteliais da mama, né? Que se diferenciam, proliferam e se transformam em tecido ósseo, né? Essa é uma característica muito comum em diversos tipos de tecido, principalmente na mama, tá? E a gente até brinca, né, dentro da patologia, que dar diagnóstico de mama é um inferno. Por quê? Porque dependendo da porção do bloco que a gente pega, faz o corte histológico, às vezes dá diagnóstico diferente. Então, às vezes, uma porção do tumor, a gente fala, é tal, é um tumor benigno de mama. Bacana. A hora que você vai no meio do bloco, ele tem critérios de malignidade. Então, tumores heterogêneos é complicado tanto na histopatologia quanto na citopatologia, mas o melhor é a histopatologia. Outro problema é no caso das neoplasias indiferenciadas. Sim, tem neoplasias que são tão malignas que a gente não consegue diferenciar. E aí, com o bloco do histopatológico, né, o bloco de parafina do histopatológico, a gente consegue realizar o quê? Análise imunistoquímica, que é a utilização de anticorpos, né, que reagem a determinado tipo de proteína presente na membrana da célula, e isso vai fazer com que o quê? Core esse tipo celular. Por exemplo, aqui, né, nessa fotomicrografia, a gente tem uma neoplasia mesenquimal maligna, um sarcoma anaplásico, que foi corado com anticorpo antivimentina. Ou seja, a vimentina, que é uma proteína específica de células mesenquimais, ela estava presente no citoplasma dessas células. Por isso que ela corou. Assim a gente consegue diagnosticar ou fechar o caso, né, como uma neoplasia, um sarcoma anaplásico, tá? Dessa forma a gente consegue. Inclusive, a gente utiliza essas técnicas de imunofenotipagem, de imunohistoquímica, também para diferenciação de algumas neoplasias, como, por exemplo, linfomas, né? Se é um linfoma de célula T, se é um linfoma de célula B, e por aí vai. Plasmocitomas, né? Melanomas, neoplasias de células redondas de maneira geral. A gente utiliza muito as técnicas de imunohistoquímica. Beleza, Ashby. Você já falou para a gente como realizar a coleta de citológico e histopatológico. Show! Agora, quando a gente deve realizar essa coleta? Depende, e não adianta chorar, né? Cada caso vai ser um caso diferente.
tem diversas variáveis que englobam essa escolha, né, do cirurgião ou do clínico propriamente dito, né, naquele momento, a ser analisado. Então, olha só, né, quando coloquei algumas variáveis aqui para vocês. Sempre que o animal tiver um tumor, tem que fazer alguma coisa, gente. Seja citologia, seja patologia, seja biópsia, seja, sei lá, ajoelhar, rezar, fazer alguma coisa. Você tem que fazer. O animal tem um tumor. É importante realizar o diagnóstico desse tumor. Então, alguma coisa você precisa fazer. Bacana. Duas opções: citopatológico ou histopatológico. Agora a gente vai ter que colocar na mesa para ver o que vai fazer. Por quê? Porque depende da disponibilidade do patologista. Vamos supor, se for que nem aqui na clínica, que no mesmo dia eu olho a minha citologia, compensa fazer uma citologia para eu saber mais ou menos aquilo que é, qual tipo de tumor mais ou menos é, para eu encaminhar o animal para a cirurgia para tirar o fragmento, já tirar o tumor e encaminhar esse tumor, uma amostra desse tumor, para o histopatológico, para poder eu ter o quê? O diagnóstico final para o oncologista realizar a quimioterapia. Bacana, show de bola. Dá para fazer isso, inclusive, com tumores de mama. Ah, acho que mas tumor de mama é extremamente heterogêneo. Exatamente. O tumor de mama, ele tem características epiteliais e mesenquimais. Exatamente. Pode ser que o diagnóstico na citologia dê problema. Exatamente. Mas já dá uma ideia. Se você tem disponível isso para você usar dentro de 24 horas, cara, é muito bom. Lança a mão disso. Agora, se o seu citopatológico demora 10 dias para ficar pronto e seu histopatológico demora 15 dias para ficar pronto, é melhor eu fazer uma biópsia logo contra o CUT e mandar para o histopatológico. É óbvio, né? É óbvio, gente. Então, essa questão da disponibilidade do patologista e do tempo de realização dos dois exames é muito importante ser colocado isso na balança. É isso que, na maioria das vezes, é um limiar, né, para eu escolher ou a citopatologia ou a histopatologia, tá ok? Além disso, a localização e a suspeita do tipo tumoral. Então, foi que nem eu dei exemplo para vocês. Tumores espalhados pelo corpo, redondos, tumores arredondados, alopécicos, roseados, suspeita, mastocitoma. Meu amigo, melhor fazer uma citologia, não faz uma biópsia não, que pode dar problema. Entendeu? Então, vai para a citologia. Agora, tumor na mama, arredondado, quente, que se infiltra, ele é arredondado na parte de cima e se infiltra em forma de placa no subcutâneo. Vai adiantar fazer citologia? Até vai, mas é mais fácil você realizar uma cirurgia já com uma margem cirúrgica e mandar para fazer um histopatológico, né, muito mais confiável do que você esperar tanto tempo antes de ter um resultado citopatológico. A não ser que você queira ter uma ideia do tipo de tumor aquilo é. E o seu histopatológico seja realizado extremamente rápido. Se não, histopatológico. Não adianta citologia. Tá ok? Outra questão é o tipo do tutor. Tem tutor que é apressado demais, que ele quer saber alguma coisa. Se você não entregar alguma coisa para ele, ele vai te buzinar o ouvido dia e noite sem parar. Para esse tutor, você já pede citopatológico. Pediu citopatológico, você já explica, ó, citopatológico ele não é 100% conclusivo. Ele é um exame de triagem, a gente vai ter uma noção de que tipo de tumor é aquele. Depois disso, a gente vai ter que encaminhar, tem que explicar. Depois disso, a gente vai retirar o tumor e mandar para o histopatológico, porque no histopatológico a gente tem um diagnóstico conclusivo. E é preciso deixar claro isso para o tutor, porque ele vai pagar o citopatológico e o histopatológico. Tá ok? Então, pessoal, infelizmente, na maioria das vezes, a gente precisa ter um bom senso, né? Na escolha do tipo de técnica, na escolha de como realizar a técnica, né? Qual escolher, que tipo de tumor, a gente tem que ter uma noção mais ou menos do que a gente vai fazer. E o bom senso ajuda na maioria das vezes.
Então, retornamos os três tópicos, né, do início. Por que realizar um citológico e um histopatológico? Porque é preciso ter, além das características macroscópicas, saber as características celulares, né? A morfologia celular desse tumor. Como realizar? Citopatologia e histopatologia, escolher o melhor tipo de técnica. Quando realizar? Colocar na balança o tempo que vai demorar, o tipo de tumor que pode ser, como que é esse tutor, se ele tem bala para poder gastar ou se ele não tem dinheiro para poder gastar com o exame. Tudo isso a gente tem que colocar na balança na hora de escolher citológico e histopatológico. Tá ok? Assim, pessoal, a gente entra no nosso momento de reflexão, né? Já finalizando. Acho que eu já falei bastante coisa, né? E eu quero deixar para vocês 3 frases para vocês meditarem de noite, tá ok? Primeira frase do grande mestre, lutador de artes marciais Bruce Lee: saber não é o bastante, precisamos aplicar. E isso se aplica, pessoal, a tudo isso que a gente viu hoje aqui. Querer não é o bastante, precisamos fazer. Então, muito bacana essa palavra aí do Bruce Lee. Outra palavra, ficar quieto e não fazer nada, são duas coisas diferentes, do Sr. Miyagi, né? Karate Kid, meu Deus do céu. Então, assim, até porque ficar quieto, a gente consegue ficar quieto e fazer alguma coisa ou pensar em alguma coisa. Não fazer nada, pessoal, não dá. Principalmente nos casos de neoplasia. A gente precisa fazer alguma coisa. Tá ok? E por último, para a gente finalizar, do grande mestre Yoda, Star Wars: difícil de ver, sempre em movimento o futuro está. Como a gente consegue aplicar isso na palestra de hoje? Simples. Olha a quantidade de métodos diagnósticos que eu falei para vocês hoje. Pode modificar daqui 10, 15 anos. Pode evoluir de uma maneira, assim, muito diferente. Então, às vezes, aquilo que eu estou falando hoje pode não ser a verdade daqui 10, 15 anos. Então, é preciso sempre estar se atualizando e estudando. Ficar quieto, né, e não fazer nada são duas coisas diferentes. Tá ok? Com isso, pessoal, eu termino a palestra de hoje. Que a força esteja com todos vocês. Se precisarem de mim, pessoal, tá aí, ó, a palestra eu passei para a Iane, tá ok? Passei também um livro que eu utilizo muito como guia de pesquisa, que é o Tumors of Animal Domestic, que é do Milton, que é um livro excelente para pesquisa. O único problema dele é que ele é em inglês, esse é o maior problema dele, tá? Mas é um livro muito bom para pesquisa, que dá para tirar bastante dúvidas sobre aspectos macroscópicos, microscópicos, tá ok? E qualquer dúvida que vocês tiverem, pode mandar e-mail para mim, pode me seguir lá no Instagram, mandar via direct, tá ok? Mandar mensagem no WhatsApp, que eu estou disponível. Só não me liga 2 horas da manhã, que também aí não dá. Tá ok? Brigadão aí, pessoal. Vamos passar aí para Yane, você que está dirigindo aí. Vá lá. Eu não estou ouvindo você, Yane. Tá me... Agora eu tô. Deixa eu agradecer a palestra, que foi muito boa. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Foi extremamente satisfatória, acrescentou demais. Muito importante para quem é cirurgião saber esses métodos de coleta, saber como coletar. Então, eu agradeço mais uma vez pela excelente palestra. E agora eu quero abrir para as perguntas. Quem tiver alguma pergunta. Alguém? Doutora, eu tenho uma pergunta. Vai lá. Mais uma vez, parabenizando, foi uma excelente palestra, rica em conhecimentos para a gente. Foi excelente, doutor. Muito obrigado. Doutor, a minha dúvida é em relação ao histopatológico. Por exemplo, foi feito a citologia, a gente descobriu que é um sarcoma, mas nós não sabemos qual é. Igual o senhor falou que não tem como a gente ter esse diagnóstico, somente com o histopatológico. O histopatológico, ele vai demorar até 30 dias para ficar pronto. O que eu faço com o paciente? Como que eu vou tratar esse paciente até saber qual é esse tipo de neoplasia? Então,
Esse é um problema muito grande, principalmente em se tratando do que você citou no exemplo de um sarcoma, né? Por quê? Porque os sarcomas, inclusive no tratamento quimioterápico, ele não é tão efetivo para os sarcomas propriamente ditos. Então, isso é muito complicado, esse tempo de demora. E o oncologista não tem como dar nenhum tipo de procedimento, né, prosseguimento no tratamento quimioterápico sem avaliação histopatológica. Então, o ideal realmente é procurar um patologista ou uma empresa que libere isso mais rápido, nesse período aí de 10 a 15 dias, para poder agilizar o seu tratamento. Tudo bem que, em se tratando de um sarcoma anaplásico, que foi o que você falou, o cirurgião vai ter que dar uma margem cirúrgica ampla, né? Então, se for, por exemplo, em região de tórax, vai ter que tirar costela, vai ter que tirar musculatura, né? E esse período acaba de 20 dias, 30 dias, é o período de recuperação do animal, né? Então, assim, se o tumor vai voltar ou não, você já está lidando com um sarcoma anaplásico, um sarcoma extremamente indiferenciado. Você já sabe que a chance é pouca para aquele paciente, é um prognóstico desfavorável, né? Já sabe que o sarcoma ele não é tão responsível à quimioterapia como, por exemplo, um carcinoma, né? Então, você já está lidando com uma situação já complicada e tem que avisar isso para o tutor. E aí, o ideal realmente é você ter um exame histopatológico mais rápido para que o paciente seja encaminhado para o oncologista decidir quais são as melhores diretrizes. Então, seria uma coisa leva a outra, né? Esse período de recuperação mais curto até iniciar um processo de quimioterapia, né? Agora, se demorar mais de 30 dias, o que você vai fazer? Você vai ter tratamento paliativo, né? Conta, por exemplo, síndrome paraneoplásica e um tratamento paliativo contra o processo inflamatório que está ocorrendo no animal e por aí vai. É um tratamento clínico. Não tem como você entrar propriamente dito com um tratamento com o tumor. Tá ok? Ok, doutor. Muito obrigado. Quem mais? Eu vou fazer uma pergunta aqui, Pode doutor Ashbel. fazer. Então, Ashbel, o nosso grupo é um grupo de cirurgia oncológica e reconstrutiva. Então, muito importante essa sua abordagem, né? Porque muitas vezes o cirurgião, ele imagina que é só chegar lá, fazer ressecção tumoral e esquece que dentro do estadiamento faz parte a identificação ou pelo menos a diferenciação parcial de qual o neoplasma está envolvido naquele processo. Sim. A cirurgia ela muda completamente, né? E nós já tivemos palestras aqui do professor André Faro, né? A gente vai ter palestra do professor Jorge Castro, tivemos do Andrigo também, né? E uma prática que a gente está vendo com bastante frequência e sendo indicada pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica e Reconstrutiva, né? É já no primeiro momento fazer, ao invés da citologia, né? Seja ela uma citologia por punção ou aspirativa, já dá o início à punção com agulha grossa. Então, aqui no Brasil, nós chamamos punção com agulha grossa, que é o que você colocou, que é uma trucute. Mas aí já é uma trucute com menor calibre. É uma trucute com 14 gaudes, com 16 gaudes, que não é tão invasiva, né? Mas que já vai me dar um fragmento ali de meio centímetro, né, aproximadamente, é o que tem ali de comprimento, e que dá para o patologista, né, uma possibilidade de não só fazer uma análise histopatológico de um material ali bem interessante, mas dá, por exemplo, nesses tumores diferenciados, até a possibilidade de uma imunistoquímica, isso antes da cirurgia, né? E aí, em vez de você fazer, eu sei que uma das grandes questões que o veterinário sempre questiona para a gente, como cirurgião, é o custo de tudo, né? Então, o cirurgião
O veterinário vai gastar com a citologia, gastar com a cirurgia, depois vai gastar com histopatológico, né, desse material, sendo que você fazendo a punção, né, com uma agulha de Trucut de menor calibre, se for possível, né, nesse tumor, antes da cirurgia, não só você já tem um diagnóstico dessa massa tumoral, né, mais claro, mais expressivo, que é o histopatológico, como você colocou, né, como também já reduz o custo, né, de uma identificação, isso aí tanto para o cirurgião como para o oncologista clínico, e já deixa o cirurgião mais confortável para, de repente, discutir a técnica cirúrgica que vai ser realizada, sendo ela mais invasiva, com remoção de linfonodos ali, sentinelas, né? Eu queria saber a sua opinião com relação a isso. Principalmente, né, vamos lembrar que um dos grandes problemas que a gente enfrenta hoje no dia a dia é o mastocitoma, que você colocou, né? Eu acho que é um tema que a gente vai até abordar futuramente, uma palestra só disso, de mastocitoma, porque hoje, antigamente era melanoma, era sarcoma, hoje a gente não preocupa muito mais como mastocitoma, porque ele tem vários graus, e a gente sabe que, né, que é o que você colocou, se você estimula ali com uma biópsia incisional, você pode ter já uma degranulação e o paciente entrar em choque, né? Queria saber a sua opinião com relação a isso. Então, realmente é uma coisa que a gente até já discutiu muito, né, Luciano, nos cursos de cirurgia, que a gente tem discutido, é realmente a praticidade de se realizar uma biópsia com o Trucutter, as Trucutters que são realmente mais finas, elas facilitam realmente o diagnóstico mais rápido, né, previamente antes de um procedimento cirúrgico, né, salve as exceções como, por exemplo, a suspeita de um mastocitoma. Então, assim, é bem complicado, porque a gente tem que levar diversos fatores na escolha das técnicas. Então, a gente tem a questão financeira para o tutor, né, que aí realmente é uma vantagem, mas aí a gente também entra com um problema. Quanto tempo isso vai demorar? Então, se for, por exemplo, um masto, e demorar 15 dias para ter um diagnóstico, o animal pode ter um choque anafilático. E a situação piorar. Se for, por exemplo, talvez um linfoma, né, eu quiser fazer uma biópsia de linfonodo, eu poderia ter uma punção antes de linfonodo que iria me dar um diagnóstico, pelo menos de linfoma, para eu ter uma noção do que fazer, entrar com a corticoidoterapia nesse paciente ou algum outro procedimento e depois encaminhar essa minha amostra, né, uma biópsia, né, para o patologista. Então, é muito complicada essa questão aí, realmente, custo financeiro, tempo e tipo tumoral, entendeu? Então, por exemplo, mama. Dificilmente eu vou ter um mastocitoma na mama. Pode acontecer? Pode. Eu já vi TVT na mama, mastocitoma na mama, já vi melanoma na mama, já vi o diabo a 4 na mama. Então, pode acontecer? Pode. Mas 99% das vezes, a gente tem tumores mesenquimais e tumores epiteliais. Beleza. Dá para esperar um procedimento cirúrgico, planejar uma cirurgia reconstrutiva na mama num prazo de 15, 20 dias? Em geral, dá. Só tem um caso que não dá, que é no carcinoma inflamatório, que provavelmente o animal vai morrer em poucos dias. Então, de maneira geral, dá para você se planejar para realizar um procedimento, sei lá, uma mastectomia total. Então, no caso da mama, por exemplo, é super viável, economiza dinheiro do tutor, né? Agora, se você quer agilizar procedimentos, realizar de maneira mais rápida, aí a citologia entra como um benefício. Só que o grande problema da citologia hoje é que o clínico espera muito da citologia. A hora que ele recebe o laudo, ele recebe um pouco. E o pouco que ele recebe, ele não sabe interpretar. Por exemplo, eu já vi diagnóstico de citologia para mastocitoma ser sarcoma anaplásico.
na verdade. Por quê? Porque tinha um pequeno infiltrado de mastócitos naquele tecido. É óbvio, se tiver inflamado, vai ter célula inflamatória, vai ter mastócito. Funcionou, veio mastócito, às vezes a pessoa vai falar, é um mastocitoma. Não é, às vezes é um sarcoma na porta. Às vezes a gente pegou tumor, você fala, cara, é um sarcoma. Não era um sarcoma, era um tumor epitelial indiferenciado. Então, todas as técnicas possuem limitações. É preciso colocar na balança fator financeiro, tempo. Será que dá para esse animal esperar ou não? Qual a localização desse tumor? Qual é o tipo de tumor que eu tô esperando? Como é que está o estado clínico desse paciente? Né? Como eu coloquei também a questão da pressa do tutor, a questão financeira do tutor, tudo isso precisa ser levado em conta na hora da escolha. Né? Essa é a minha opinião. Se o exame já teve caso, gente, da pessoa liberar em 5 dias uma biópsia. 5 dias uma biópsia. Se toda biópsia ficasse pronta em 5 dias, eu desisti. Essa é a para que eu vou esperar, sei lá, 48 horas para ter uma histologia, se em 5 dias eu tenho um resultado de biópsia. É muito melhor a biópsia. Tá ok? Agora, o que a gente tem que pensar, mais uma vez lembrando, dos tumores heterogêneos é que nem tudo são flores na biópsia. A mesma limitação que eu tenho da citologia de pegar determinados pontos desse tumor pode acontecer na biópsia. A não ser que você peneire o tumor fazendo biópsia, né? Então, Mas assim, aí você teria que fazer diversas. Você tem um tumor de 10 centímetros, você vai ter que peneirar o tumor com diversas biópsias. Será que compensaria? Não sei. Pensar, né? Porque pode ser que um lado do tumor seja uma coisa, e do outro lado do tumor, às vezes, seja outra. Então, tem que pensar também nessa questão da heterogeneidade da limitação da biópsia nesse ponto, para tumores extremamente grandes. Apesar que na histopatologia isso também pode dar problema. Né? E você que é um profissional aí experiente na área de patologia, doutor Asma, o que você diz para esses alunos aqui que estão nesse grupo, né? Qual é o motivo dessa demora, muitas vezes, de 15 dias para resultado no exame? O exame é demorado mesmo para ser realizado, né? Ou é a falta de patologistas para fazer os exames histopatológicos? Nós temos muitos patologistas no estado de Goiás, está supitando de patologista, ou é uma área aí em aberto para ser ocupada, né, para quem gosta dessa área laboratorial, gosta dessa área de diagnóstico, né? O que você diz aí para essa turma aí? Excelente colocação, doutor. Eu posso ser sincero para vocês, do fundo do meu coração, tá? Do fundo do meu coração. Falta profissional na área. Aqui em Goiânia, que eu conheço que que realiza laudo de histopatologia, eu vou colocar nos dedos, assim, 6 pessoas, 7 pessoas, no máximo, aqui em Goiânia, né? Talvez no estado, mais umas 2 ou 3, 8, 9 pessoas. Então, você imagina isso de 300, 400 clínicas, sei lá, 1.000 clínicas que tem no nosso estado. Tem muito pouco profissional. Então, acaba que uma pessoa acaba se sobrecarregando com essa quantidade de exames. E aí demora mesmo. Se eu tenho, sei lá, 100 histopatológicos para poder rodar, eu vou demorar para poder liberar esses laudos. Infelizmente. Não tem como. Porque vocês viram que o procedimento ele é relativamente não é tão demorado na preparação dessa amostra, a coloração da amostra histopatológica, né, o fechamento dela com resina e a leitura propriamente dita. De 5 a 10 dias é possível realizar sim. Se você tiver uma baixa demanda, é possível sim. É uma área que eu vejo que no Brasil ela está extremamente em aberto. Eu ainda digo mais, de cada, sei lá, 100 alunos que se formam de determinada faculdade, né, 100 alunos que se formam por, por ano, sei lá, ou por semestre, talvez um
se torne, deseje virar patologista, ou menos, né? Eu posso contar nos dedos a quantidade de colegas que realizam um diagnóstico, até mesmo de quem saiu da Universidade Federal, que tem um setor de patologia já bem estabelecido. A maioria, às vezes, vai dar aula em universidade, para de realizar exames por aí afora, para as clínicas, né, exames terceirizados, de oferecer o serviço realmente para os médicos veterinários, né, no setor particular. E aí, realmente, a demanda não dá conta. Não dá conta. Poderia durar bem menos o nosso tempo. Mas o que eu digo é, os profissionais estão sobrecarregados. Não estão dando conta do serviço. Mais alguma pergunta, pessoal? Alguém? Ok. Doutor, eu acho que não tem mais nenhuma pergunta, então eu quero agradecer de novo, em nome do G-Corpa, por você tirar esse tempo que você podia estar descansando e ministrar essa excelente palestra. Espero que a gente possa ter mais encontros como esse, quem sabe uma prática que a gente possa planejar depois disso tudo. E muito obrigada. É nóis, gente. Eu que agradeço, tá? Já aceitei diversos convites aí da UEG São Luís, tá? Aceito de coração. Para mim é um carinho muito grande estar participando aí do grupo de estudo de vocês, ou de qualquer outro grupo de estudo também da instituição de São Luís dos Montes Belos. Para mim é uma grande honra poder ajudar aí na formação de cada um de vocês e que alguma coisa, né, vocês consigam estar aproveitando, que tenha ficado alguma coisa no coração de vocês aí e vocês possam estar utilizando isso aí durante a carreira acadêmica de vocês ou durante a carreira profissional de vocês, tá ok? Forte abraço aí, pessoal, e muito obrigado mais uma vez. Com certeza contribuiu bastante. Eu tenho só alguns recadinhos para dar. Primeiro, não esqueçam de assinar a nossa lista de frequência que está no chat. Nós vamos disponibilizar tanto esse livro que o Dr. Ashbel falou, quanto os slides também nós vamos encaminhar para vocês. Dia 23, nós temos outra palestra que é do professor Jorge Castro, que vai ser sobre cirurgia reconstrutiva de cabeça. Não percam, e todas as nossas gravações, todas as nossas palestras, elas são disponibilizadas no YouTube pelo G-Corpa. Só procurarem G-Corpa que vocês vão conseguir achar nossas palestras. Certo, pessoal? Alguma dúvida? Certo, então, gente, boa noite. Muito, muito obrigada. Yane, Oi! eu só gostaria de saber se todas as palestras é possível fazer, que vocês vão ter no grupo de estudo, né, a cada semestre. A gente pode participar fazendo inscrição ou em algum momento tem que entrar para o grupo para poder assistir as palestras? Assim, como o pessoal da UEG, eles precisam fazer a inscrição no grupo de estudo para receber o certificado e tudo mais. Mas se você não quiser receber o certificado pela UEG, você pode vir assistir qualquer palestra. Mas o pessoal da UEG, a gente precisa que se inscreva no grupo. O pessoal de fora pode se inscrever na palestra e vai receber o certificado normal. Tá bom, obrigada. Mas os de fora também podem se inscrever no grupo, né? Pode, os de fora também podem se inscrever no grupo. Recebê-los todos vocês de fora, de qualquer universidade, isso mesmo, já formados, de qualquer lugar do Brasil, do mundo, quiser se inscrever no grupo, fique à vontade. E aproveite, por enquanto é de graça para se inscrever no grupo, né, Yane? Isso mesmo, por enquanto vai ser de graça. É um dos melhores grupos que tem no país de estudo em cirurgia oncológica e reconstrutiva e de graça. Então se inscrevam para participar. Mesmo que seja uma palestra, se inscreva, tá bom?
Importante. E sempre ficar de olho, que sempre tem palestrantes top. Então, pessoal, boa noite. Até dia 23 com a nossa próxima palestra.